Todo brasileiro sabe que os frangos, suínos e bovinos produzidos aqui fazem parte da mesa de milhares de famílias em mais de 180 países. Você sabia que o Brasil é o maior exportador de carne de aves? É sim, e um dos maiores produtores. Todos devemos nos orgulhar desta condição. São produtos saborosos e saudáveis que saem das propriedades iguais a que você trabalha. Ninguém tem dúvida de se inclinar e pegar da prateleira um produto brasileiro. As pessoas têm confiança em nosso produto. Isto é resultado de muito trabalho, tecnologia que permite entregar ao mercado produtos de qualidade, que cabem no bolso das famílias de todo mundo, e muito cuidado com a saúde dos animais. O comércio, principalmente o internacional, é todo controlado. Veterinários do Ministério da Agricultura estão em todas as plantas e cada ave, suíno, bovino é inspecionado. Nos próximos minutos, nós falaremos sobre o que cada um de nós que trabalhamos nas granjas de suínos, aves e incubatórios devemos fazer para contribuir com esta condição. Esta carne brasileira tão saborosa e saudável vai continuar indo para as mesas das famílias, de nossa família, de famílias como a nossa, em qualquer lugar do mundo, sem nenhum risco de causar problemas. Você vai notar também que será responsável por toda esta condição privilegiada que a carne brasileira conquistou. Você conhece uma granja moderna, de suínos, de frango? Então vamos explicar. É fácil de entender. Imagine um suíno. Ele tem pai e mãe. Ele também tem avós e bisavós. Mas você pode estar se perguntando: que tipo de problema pode acontecer com os animais? Por que eu preciso saber disso? Nós vamos começar relembrando o passado. Lembram que a gente sempre falava em frango caipira? Você sabe o que é um frango caipira? Naquele momento até hoje esperei você. Naquele maldito momento até hoje, só você. Não é bem esse. O frango caipira ao qual eu me refiro é um frango rústico, que cresce em condições de campo, caminhando, se alimentando na grama, no pátio, às vezes até no lixo doméstico. Aves assim crescem pouco, demoram para ficar adultos e são mais resistentes a doenças e a variações do clima. Ela adquiriu resistência. É o mesmo com os suínos. Quando criados soltos, eles ficam rústicos, suportam condições de frio ou calor, umidade, sem muitas alterações. Mas nessas condições eles crescem pouco, demoram a chegar no ponto de abate, embora rústicos. Animais tardios, que dão poucos leitões, porque comem muito, crescem devagar e por isso se tornam caros. Veja também o aspecto de uma criação moderna em comparação com uma tradicional. São muito maiores, há uma concentração de animais e há muito mais controle. Devemos sempre manter animais produtivos na instalação. No passado, eram instalações pequenas, abertas, tradicionais, onde o custo e a produtividade não eram fatores críticos. Em linguagem técnica, estes animais rústicos podem ser portadores das doenças, mas não apresentam nenhum sinal ou sintoma. Quer uma comparação? Quando criança, é comum uma pessoa ter cachumba, catapora ou tosse comprida. Depois que passa a doença, ele não pega mais. Ganha resistência. É um jeito de comparar. Com animais silvestres ou caipiras é parecido. Eles passam as doenças e se tornam portadores. Se estiverem em contato com outros animais livres daquelas doenças, eles transmitem porque são portadores, bem como as crianças. Se elas tiverem contato com alguém doente ou portador, vão pegar. É por isso que existem restrições de entrar com crianças em hospitais. Elas irão ficar expostas à doença e isso deve ser evitado. E imagine o problemão quando uma doença pega em toda uma população de aves bem produtivas e sem resistência. Elas sofrem muito, deixam de produzir e é prejuízo na certa. E algumas dessas doenças são inclusive controladas pelo governo. É preciso comunicar às autoridades quando elas aparecem. Em alguns casos, todo o lote precisa ser eliminado para não contaminar as outras criações em outras localidades. E hoje, como são as criações como esta onde você trabalha?
Note como os animais são produtivos, precoces, isto é, ficam prontos para o abate bem jovens. As galinhas produzem muito mais ovos que as caipiras. As matrizes produzem muito mais leitões e mais pesados. Os frangos e suínos de engorda crescem rápido e sua carne é muito mais macia e saborosa. Note também que as criações são grandes. Muitos animais em um só local. E veja que isso acontece em várias gerações. A avó foi criada com muito controle, o mesmo aconteceu com as matrizes. Depois, quando jovens, também com muito cuidado e proteção. Isto torna os animais mais sensíveis às variações de ambiente e também às doenças. Mas, como você sabe, quanto mais produtivo é um rebanho, mais exigentes são os animais. Pense num ganhador de Olimpíada. Você mesmo já viu muitos campeões em ação. Quanto maior o desempenho de um atleta, maior deve ser o cuidado com a alimentação, com os exercícios e com a saúde do atleta. Com os rebanhos acontece uma coisa parecida. São grandes rebanhos de alta produtividade que precisam de mais cuidado para continuar produzindo com todo o seu potencial. Hoje, uma matriz pode produzir até 30 leitões por ano, mas isso só será possível se todo o cuidado for tomado, se ela receber o alimento certo, na hora certa e, o mais importante, se estiver com saúde perfeita. Com aves é o mesmo. Uma galinha pode produzir até 190 ovos em todo o ciclo produtivo, mas precisará de muito cuidado com a alimentação, manejo e não sofrer nenhuma doença. Você vai ouvir os veterinários falarem em pressão de infecção. Você já ouviu falar em infecção? É quando a gente entra em contato com um micróbio. Disse que o micróbio infecta um animal ou pessoa quando ele invade, quando entra naquele corpo. No entorno de uma granja, naturalmente existem agentes contaminantes. Quero-quero, galinha caipira, passarinhos, cascudinhos, ratos, cães e gatos. Todos podem ser portadores de micróbios. Como dissemos acima, nenhum problema em uma granja tradicional. Mas quando se trata de granjas de alta produtividade, isto pode ser um risco. Isto pode acontecer com o nosso calçado, a roda do caminhão e várias outras situações que falaremos a seguir. Nosso desafio pessoal é impedir ao máximo a entrada de micróbios nas instalações. Já falamos que os animais de alta produção são mais sensíveis. E agora começaremos a falar como nós podemos conduzir nosso dia a dia para tornar as granjas mais seguras. Primeiro vamos pensar em nosso dia a dia. Na vida normal, muitas vezes, em casa de nossos amigos, vizinhos, parentes e até na nossa casa, convivemos com aves caipiras, com criação caseira tradicional de suínos ou perus. Não há problema se trabalharmos na fazenda, cidade, fábrica, comércio, etc. Mas, se trabalhamos, como agora, com animais de alta produtividade, podemos, sem querer, trazer para dentro das criações uma doença que, quando entram em uma granja comercial de alta produção, podem colocar tudo em risco. Vamos entender por que isso acontece. Você está lembrado como acontece quando tem um surto de gripe forte? A recomendação é não andar em ônibus fechado, evitar ambientes abafados. Em casos extremos, até as aulas são canceladas. É que muitos micróbios ficam no ar e podem causar gripe em muitas pessoas. Outros micróbios ficam colados em nossos calçados. Fezes de ratos, de aves caipiras, silvestres, podem ser pisadas sem que a gente se dê conta. Nosso cabelo ao vento também pode abrigar micróbios. A gente diz que a pressão de infecção aumenta muito quando há muitos micróbios no mesmo local. Nas granjas, é necessário manter o ambiente o mais livre possível dos micróbios causadores de doenças. Então esta é a novidade. Trabalhar em granjas de alta produtividade requer de nós alguns procedimentos para não deixar entrar os micróbios. Numa propriedade rural sem granjas de alta performance, não são exigidas nenhuma medida de controle e de entrada de micróbios. Mas numa granja moderna, com muitas aves ou suínos, existem regras de segurança contra doenças
que precisam ser seguidas. Elas são chamadas de regras de biosseguridade. Biosseguridade? O que significa isso? Bio é vida e seguridade é seguridade mesmo. São então regras para preservar a vida, saúde e a produtividade dos rebanhos onde trabalhamos. Nós vamos explicar duas coisas agora: os procedimentos que são necessários para entrar em uma granja sem arriscar a saúde animal e também as estruturas como cercas, tela, composteira, necessárias para que fique tudo dentro dos conformes. O programa de biosseguridade é uma ferramenta indispensável para proteger a saúde dos plantéis, reduzindo os riscos de contaminação através de ações preventivas que agreguem qualidade ao produto final e restringam os custos de produção. O sucesso do programa está diretamente relacionado com o grau de conscientização e a adesão de todos os funcionários à filosofia, princípio e as normas que regem a biosseguridade. Nesse programa são determinadas normas de procedimentos quanto ao aviário, o manejo sanitário durante o período de produção, incluindo o sistema de criação, critérios de acesso ao aviário, a limpeza diária e a higienização do aviário após a retirada das aves. Aspectos importantes como água e as rações fornecidas às aves e o correto destino das carcaças. Primeiro, uma aulinha básica sobre como se dá uma doença. Para ter uma doença, é preciso de 3 coisas juntas: ambiente adequado, o micróbio e o animal. O animal está lá, mas nós podemos controlar o ambiente e impedir a entrada dos micróbios. Note que sempre precisamos dos 3. Se eu tirar os animais da instalação, não há doença, mesmo que tenha micróbio e bom ambiente. Se tiver animais, os micróbios, mas o ambiente não for favorável, não há doença. Se tiver animais, ambiente, mas não deixarmos os micróbios entrarem, também não há doença. É o mesmo com a gente. Então vamos começar por nós mesmos. Olhe um funcionário saindo para o trabalho. Ele está com sua roupa normal, saindo de sua casa, está de calçados e de muito bom humor para iniciar o seu dia. Mas um olhar mais atento pode mostrar problemas. Os calçados passaram pela rua, pela calçada, quem sabe pisaram no cocô. A roupa teve contato com locais onde talvez passou aves silvestres, que, como as caipiras, podem contaminar os rebanhos. Então, a primeira regra: todo funcionário, ao chegar, precisa trocar toda a roupa, tomar um banho completo e passar para o lado onde há toalha, calçado limpo e roupa lavada. Esta é a garantia que não levaremos micróbios, mesmo que sem querer, de casa, da rua até a granja. E isto é uma regra. Deve ser feito todos os dias com muito cuidado. Note que na granja existe um padrão para o banho: lavar bem o cabelo com shampoo, escovar as unhas, assoar bem o nariz são algumas delas. Não deixe de ler até decorar bem o procedimento. Existem diferentes níveis de exigência. Em alguns casos, somente a troca de roupa e calçado. Em outros, todo o processo deve ser seguido. O extensionista ou gerente da granja irá repassar com você todas estas regras. Você conhecerá um fluxo, um caminho sempre seguindo uma direção a fazer no vestiário e banho, onde a gente nunca volta para trás. E assim, vamos sempre ficando mais limpos e livres dos riscos. Agora sim, você se sente muito bem, pronto para trabalhar e, por certo, sem risco de carregar doenças. Se você precisa ter tanto cuidado, é claro que o acesso à granja de pessoas não autorizadas e que tiveram contato com aves ou suínos caipiras é proibido. Quanto menos pessoas entrarem, menor é o risco de uma doença. Note que o acesso de materiais também é controlado. Não entra na granja material sem higienização, da mesma forma que pessoas. E nem adiantaria controlar tanto o banho e entrar coisas sem controle, não é mesmo? Parentes e amigos não devem entrar. Avise a todos que não será possível conhecer o seu local de trabalho.
Os funcionários de manutenção, eletricista, etc., têm procedimentos restritos para a entrada. O gerente da granja controla isto. Mesmo em uma situação de emergência, como falta de energia, não se pode descuidar de perguntar e cuidar para que toda a regra de biosseguridade deve ser seguida. Por exemplo, o eletricista tinha trabalhado em uma granja de frangos de corte. Ele só pode entrar em uma granja de matrizes depois de 72 horas. A gente chama isso de vazio sanitário. É o tempo que o funcionário precisa longe das situações de risco antes de entrar numa granja controlada. Note também que na granja existem regras para destinar animais que eventualmente morrem. É a composteira. Toda granja possui uma ou mais. Nela colocamos os animais mortos, cortados se forem suínos, ou inteiros se forem aves, e cobrimos com maravalha ou cama de aviário sempre bem cobertos. E fechamos com porta de tela, para não entrar animais, aves, etc. Numa boa composteira, como você vê, os animais se decompõem sem deixar cheiro, moscas e não há multiplicação de micróbios. Dá gosto ver uma composteira bem manejada. Tudo limpo, sem doenças e não traz nenhum desconforto para quem trabalha. Estas regras são importantes para a biosseguridade e fazem parte da legislação. É uma lei ambiental fazer desta forma. Dejetos de suínos e cama de aviário também são destinados de forma a não deixar resíduos e doenças. Note que toda propriedade possui esterqueira, que a cama de frango é retirada, ou tratada de acordo com a orientação dos veterinários. Agora vamos falar das estruturas. Note que uma granja sempre possui uma estrutura mínima para garantir o isolamento necessário. Portaria de acesso, cerca de tela, arco de desinfecção de caminhões, local de lavagem de materiais e, muitas vezes, com uma barreira de árvores em todo o entorno para melhorar o isolamento. Note que em toda a granja há um sistema de desinfecção de veículos. Ele esguicha o caminhão em todas as direções. Água e desinfetante são dosados e misturados para garantir a limpeza. A água de beber para os animais é um ponto crítico. A fonte, as caixas e reservatórios devem ser sempre fechados e sombreados. Aplicar o cloro pode ser uma de suas tarefas no futuro. Faça sempre conforme o padrão. É mais uma segurança. Toda vez que entrar em uma instalação, mesmo depois de tomar seu banho e com roupa limpa, é preciso lavar bem as mãos e desinfectar as botinas. Veja que os seus colegas sempre fazem isso. Veja como a ração que entra vem em caminhões exclusivos. É uma outra garantia de tratamento cuidadoso para controle de doenças. Atenção para que os silos sejam sempre fechados e os sistemas de comedouros internos também. Talvez hoje tenha sido seu primeiro contato com o que chamamos de biosseguridade. É este conjunto de regras que uma granja deve seguir para ficar sempre livre de micróbios. São regras que sempre precisam ser seguidas. Não vai adiantar nada fazer umas vezes e depois não fazer mais, ou fazer de qualquer jeito. Os micróbios sempre estarão presentes. Para eles, qualquer dia é dia. A única alternativa é seguir sempre as regras de biosseguridade. Se assim fizermos, os rebanhos ficarão sempre bem e a carne brasileira continuará presente nas mesas das famílias pelo mundo. Então vamos repetir, porque é sempre bom recordar. Sempre siga os procedimentos de higiene pessoal. Em alguns casos, é só troca de roupa e calçado. Em outros, também tem o banho. Conheça e memorize as regras de sua granja. Olhe bem a figura para ter uma referência. Amigos e pessoas estranhas, sempre longe da granja. Granja não é local de visita. Quando for lavar os equipamentos e a estrutura, vale o mesmo que o corpo. É preciso lavar bem para reduzir a pressão de infecção. Cuidado com os insetos, ratos e outras pragas. Eles podem trazer as doenças que queremos evitar. Seja duro com eles. Dê o destino certo a animais mortos,
placenta de porcas, ovos de postura, dejetos de suínos. A composteira é sua grande aliada. Ela faz o serviço, deixa tudo sem cheiro, sem moscas e elimina as doenças. É só cuidar bem dela que ela não falha. Mantenha as cercas íntegras e os portões fechados. Eles garantem o isolamento. Mantenha outros animais distantes da granja. Sistema de desinfecção funcionando bem faz o trabalho de limpar o que entra ou sai da granja sem importar o tamanho. Afinal, grandão também precisa ser limpo. Reveja este curso sempre que sentir vontade. Repita! Sempre é bom reforçar e avivar a mente sobre estes procedimentos. E bom trabalho! E toda vez que sua família colocar na mesa carne de suínos ou frango, sinta o orgulho de participar deste processo. Lembre que em mais de 180 países, incontáveis famílias como a sua estarão bem alimentadas com o que você ajuda a produzir.